O que é a vida de um homem nessa terra? Qual o valor da vida daquele que tem os seus valores, que tem a sua confiança tão somente nos bens dessa terra? Ontem você nasceu, hoje você cresceu, você estuda, você trabalha. Amanhã você tem os seus sonhos não realizados. E no final de semana você está morto. Você já parou para pensar sobre a brevidade da vida? Você já parou para pensar que breve, muito breve, você estará morto? E que só existem dois lugares para passar a eternidade? Nos céus, na presença de Deus, ou no inferno, o local da ira de Deus? Como que você se coloca diante disso? Ninguém, homem algum, pode resolver aquilo que aflige o homem, aquilo que mais preocupa e atemoriza o homem, ou seja, a morte. Somente em Jesus se tem a solução para todas as coisas. Somente em Jesus se tem a solução para a morte. Veja o que a palavra de Deus, no Salmo 103, a partir do versículo 15, nos diz sobre a vida do homem nessa terra. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. A vida nessa terra é muito breve, e aquele que coloca a sua confiança, aquele que se molda toda a sua vida baseado nos bens dessa terra, está literalmente perdido. Nas próprias palavras do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9, se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Veja agora o que o profeta Isaías nos diz no seu capítulo 40, no versículo 7, se referindo também à vida do homem nessa terra. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. O homem não é mais do que erva, não é mais do que algo que hoje está vivo, mas amanhã não mais está. E o homem tem, acredite ou não, de prestar contas a um Deus Todo-Poderoso, que prestar contas a um Deus Santo e diante dele permanecer. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, nos ensina como deve ser a nossa vida. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18. Veja bem como Paulo coloca as tribulações, as aflições dessa terra.
porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Você que me escuta, você meu amigo, você meu irmão, é chamado a se voltar para a eternidade, não para este mundo, mas para a eternidade, porque tudo aquilo aquilo que você vê, todas as tribulações, tudo isso que hoje ocorre, se você se voltar para a eternidade, se você as ter como algo que faz com que você se conforme mais à imagem de Cristo, você poderá viver e poderá ter na sua vida essas palavras de Paulo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo está nos mostrando que por mais que alguém sofra neste mundo, por mais que ele tenha tribulações neste mundo, isso nada será diante da glória que se há de se revelar para aqueles que de fato entregam a sua vida a Jesus Cristo, para aqueles que de fato são cristãos verdadeiros. E na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18, ele nos diz da mesma forma, para que possamos ter a esperança que não morre, a esperança que não engana, a esperança que é o próprio Jesus Cristo. Romanos 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você, meu amigo, meu irmão, não se venda por coisas tão pequenas que este mundo tem para te dar. Não se venda por aquilo que você vê, mas tenha e viva tão somente mediante a fé, na certeza de que você, se assim você viver, você receberá do Senhor o galardão que Ele quer dar a todos aqueles que foram vencedores, porque viveram a verdadeira fé nesta vida, porque testemunharam a vida eterna contra este mundo, porque não viveram na prática do pecado, porque não viveram segundo os padrões deste mundo, mas ao contrário, testemunharam Jesus Cristo. E assim como Paulo, puderam dizer então, no final de sua vida, que o Senhor para ele guardou a coroa de glória, que não somente a ele será dada, mas a todos aqueles que de fato viveram o verdadeiro cristianismo. Volte-se e olhe para a eternidade, pois é na eternidade que está o seu verdadeiro país, a sua verdadeira casa, pois o próprio Jesus diz que ele foi preparar um local e voltará para que todos aqueles que são dele estejam e morem com ele para toda a eternidade. É momento de você refletir sobre a sua vida
se de fato você é um verdadeiro cristão e se de fato você tem a confiança, se você de fato olha e se baseia na eternidade futura, na eternidade que vai te dar um local que é impossível de descrever com linguagem humana. Você agora é chamado a rever, eu repito novamente, toda a sua vida para estar diante de Deus, para que quando chegar o seu dia, você de fato esteja indo para a glória onde o Pai te espera. Reflita sobre essas palavras e saiba que você nessa terra é forasteiro, que você tem um lugar que não é este, e por isso busque-o com todas as forças do seu coração, se entregando a Jesus Cristo, pois somente através dele é possível chegar aos céus, é possível chegar à pátria celestial. Viva na certeza de que se você viver em obediência ao Senhor, viver num contínuo crescer em graça, em sabedoria, em conhecimento dele, mediante também um diário arrependimento dos seus pecados, um diário se arrepender, mas também se aproximar e deixar que o Espírito do Senhor te faça a cada dia mais próximo, mais semelhante a Jesus, você estará no caminho certo. Você estará caminhando rumo à casa do Pai. Como diz Jesus, as cartas às igrejas de Apocalipse, no capítulo 2 e capítulo 3, ao que vencer, e ao que vencer, ele se refere àquele que viver submisso ao Espírito Santo, submisso aos meus ensinos, vivendo-os cada dia da sua vida, tendo a cada instante mais comunhão comigo, estando a cada dia mais na dependência minha. Essas palavras é o que o Senhor quer para você, para que você possa de fato ir para os céus e não para o inferno. Reflita sobre isso em nome de Jesus Cristo e tenha, não porque você merece, mas por causa de Jesus, o direito aos céus. Em nome de Jesus.